Olá pessoal, estou aqui hoje para falar com vocês sobre esse livraço aqui nas minhas mãos, Os Demônios de Fyodor Dostoiévski, um dos 5 grandes romances do autor, o mais polêmico que ele escreveu ao longo de sua vida e o mais político também. E, sem dúvidas, a melhor leitura que eu realizei até o momento em 2025. E eu tinha dito desde que eu finalizei e fiquei extremamente impactado por esse livro, que eu ia fazer um vídeo aqui para o canal, numa espécie de review, comentando tudo que eu achei sobre essa obra e algumas especificidades dela, fazer alguns comentários aí com vocês. Mas é lógico, eu acabei atrasando a entrega desse vídeo porque eu tive vários compromissos desde que eu finalizei a leitura no mês passado. E aí eu mesmo já estava me cobrando de não conseguir gravar o vídeo e finalmente chegou o dia. Então estamos aqui e sem mais delongas, só antes de eu prosseguir, eu peço para que você se inscreva no meu canal, né? Eu faço bastante conteúdo literário aqui para vocês, às vezes eu dou uma sumidinha, mas sempre retorno. E se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe com alguém, para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e entregue para ainda mais pessoas. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, né, essa obra gigante. Primeiro eu vou falar um pouco sobre essa edição que eu estou aqui nas minhas mãos, né, espero que vocês estejam conseguindo ver bem. Essa edição aqui é da editora Martin Claret. Aliás, toda a minha coleção de Dostoiévski, que vocês podem ver aqui, em grande parte, né, é da Martin Claret. Eu gosto muito dessas edições, e essa edição aqui foi um dos primeiros livros do Dostoiévski que eu comprei. Foi um dos livros que eu mais me interessei da obra dele desde que, né, eu comecei a pesquisar sobre o autor. Só que eu sempre fui postergando muito a leitura, por quê? Primeiro que é um calhamaço, né, vocês podem ver que eu fiz várias marcações, ao longo da leitura aqui. E no total esse livro aqui, nesta edição, ele tem, ó, deixa eu ver aqui, 777 páginas, então são praticamente quase 800 páginas, o que acaba sendo um pouco amedrontador, se você é alguém que não tem o costume de ler livros muito grandes, de realizar a leitura de calhamaços, né? Como eu tinha uma expectativa muito grande para esse livro, eu não queria pegar ele para ler no momento errado e acabar não gostando da história. E ainda bem que eu esperei o momento certo para ler, e eu acho que eu li no momento muito certo, porque eu realmente mergulhei nessa história. Eu estava ali todos os dias prosseguindo com a história e sempre achando o livro muito interessante, desafiador também, porque eu não vou mentir para vocês, não é uma leitura fácil. E eu acho muito interessante, né? Eu estava falando da edição aqui da Marta Claret, ela é traduzida, né, pelo Oleg Almeida, e essa edição, inclusive, tem um capítulo que ele foi censurado na época em que a história foi publicada, e é o melhor capítulo da obra, na minha opinião. Talvez ele fique ali um pouco empatado com um capítulo mais lá para o final do livro, mas na minha opinião é o capítulo assim que faz a obra ficar realmente chocante para nós. E ele foi censurado, é o capítulo 9 da parte 2. E nessa edição aqui da Martin Claret, eles preferiram colocar o capítulo na ordem mesmo que o Dostoiévski havia pretendido lançar a obra, mas que ele não conseguiu devido à censura da época. E a gente entende, né, porque foi censurado, porque realmente é um capítulo tenso, pesado, com temas pesados. E o legal dessa edição, como eu estou falando para vocês, é que ele não vem como um apêndice no final do livro. E eu acho que isso muda bastante a nossa percepção de um dos personagens mais relevantes da obra, que é o Nikolai. Então, eu acho que faz toda a diferença você ler o capítulo na ordem que o Dostoiévski propôs e lê-lo depois como um apêndice. Né? Eu sei que na edição da editora 34 também ele vem como um apêndice, e nessa edição aqui ele vem na ordem que o Dostoiévski pretendia lançar a história. E nessa edição também nós temos um prefácio muito interessante onde o Oleg ele coloca algumas informações que eu acho que são bem pertinentes. É um prefácio breve, objetivo, não é um prefácio extenso, que fica entregando muita coisa da obra. Eu não gosto de prefácios que entregam muita coisa da obra, mas eu acho bem interessante uma informação que ele traz aqui, que havia acontecido, né, um assassinato naquela época,
que em 1869, desculpa, e esse assassinato era de um estudante, um cara jovem de 23 anos, que havia se envolvido ali com um movimento, eh, de cunho mais revolucionário, socialista, e ele passou a ter alguns desentendimentos com o líder desse movimento e veio a ser assassinado por conta desses desentendimentos que ele havia tido. É com base nessa história real, nesse evento real que chocou Dostoiévski, né, que ele vai formular toda essa história de Os Demônios. E durante a investigação, inclusive, foi achado, né, o que eles chamam de catequese do revolucionário, junto com esse cara que era o líder revolucionário que planejou a morte desse estudante de 23 anos, o Piotr. E durante as investigações que descobriram esse documento, inclusive o Oleg traz uma parte do documento aqui, é bem interessante, porque o Dostoiévski ele vai citar na obra muita coisa baseada nessa história real aqui. Isso vai acontecer mais lá para o final da obra também. Eu achei isso bem interessante, porque a gente imagina que isso vai ser o pano de fundo de toda a obra e não é, né. A obra para ela chegar nesse ponto aqui, onde vamos ter, e eu não vou falar aqui quem é, tá, uma personagem posso até falar depois, mas o momento que eu vou falar, eu aviso vocês que vai ter spoiler, tá. Se eu for falar, eu vou pensar nisso ao longo aqui do vídeo. Mas por enquanto fiquem tranquilos, eu vou tentar trazer o mínimo de spoiler possível e trazer comentários pertinentes da obra, e se em algum momento eu for citar algo eu aviso vocês. Então, como eu estava dizendo, é legal a gente pensar que o Dostoiévski ele sempre buscava colocar nas suas histórias, nos seus romances, alguma razão de ser, algum contato com a realidade, e a gente vai ver isso aqui em Os Demônios. Tem aqui nesse prefácio, como eu falei para vocês, algumas informações bem interessantes, né, até de uma carta que o Dostoiévski envia comentando sobre o romance, e nessa carta ele fala que vai ter muita gente que vai ficar pé da vida com esse romance que ele vai lançar, principalmente os niilistas, né, vão ficar bem chateados, bravinhos com ele. Eu quero comentar um pouquinho com vocês, bem resumidamente, qual que seria aqui o enredo de Os Demônios, né? A gente tem aqui vários personagens e uma coisa interessante sobre esse livro é que em alguns momentos eu ficava tipo assim, quem que é o protagonista dessa história? Porque o livro ele vai evoluindo, ele tem etapas e a gente fica um pouco perdido sem conseguir entender quem que é vilão aqui, quem que é mocinho, quem que é o protagonista, quem que é o antagonista, a gente fica meio perdido e eu acho que o Dostoiévski constrói isso propositalmente, construindo meio que uma atmosfera de um suspense político e isso é bem interessante. Antes de eu destrinchar um pouquinho sobre esse enredo, eu queria falar com vocês sobre uma coisa que é muito importante nesse livro, que é a citação que o Dostoiévski faz logo no começo da obra, né? Ele cita um poema do Pushkin que é legal, mas ele cita Lucas capítulo 8, do 32 ao 36, né, que é uma passagem da Bíblia, e eu vou ler aqui com vocês, como está aqui na minha edição, que é a versão de João Ferreira de Almeida. Ora, andava ali passando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, que lhes permitisse entrar neles, e lhe o permitiu. E tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se pelo despenhadeiro no lago e afogou-se. Quando os pastores viram o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Saíram, pois, a ver o que tinha acontecido e foram ter com Jesus, a cujos pés acharam sentado, vestido e em perfeito juízo, o homem de quem haviam saído os demônios, e se atemorizaram. Os que tinham visto aquilo contaram-lhes como fora curado o endemoninhado. Essa passagem, esse trecho, na minha opinião, é de fundamental importância para a compreensão do romance Os Demônios, né. Eu diria que ele é o grande pano de fundo da história, e Dostoiévski ele coloca isso aqui no início, e quando nós chegamos no final do romance, principalmente num dos capítulos finais que é muito importante, a gente vai entender
muito bem quem são essas figuras que são citadas aqui nessa passagem bíblica, né, muito conhecida, a passagem que os demônios eles entram no corpo dos porcos que se atiram do penhasco. Se eu fosse resumir o livro Os Demônios, eu diria que, em resumo, o resumo do livro está todo aqui. É como se Dostoiévski tivesse utilizado tudo isso como uma grande metáfora para essa grande história. E aí o interessante é a gente conseguir compreender a fundo, né, quem são os demônios, quem que está endemoniado, né, esse endemoniado que é curado, quem são essas pessoas? A gente tem basicamente aqui 2 personagens que iniciam a história, que é o Stepan e a Várvara. Esses 2 personagens no início eu falo que eu não fiz uma pesquisa muito profunda quando eu fui começar a ler esse livro, porque eu tomo um cuidado de fazer essa pesquisa com clássicos, porque às vezes você vai fazer uma pesquisa sobre um clássico e você acaba recebendo mais informação do que seria necessário e isso acaba estragando a sua surpresa com a história. E eu, por preferência, evito ficar pesquisando, detalhes de obras clássicas antes de eu fazer a leitura. Aí depois que eu já fiz a leitura, eu pesquiso, eu assisto vídeo, eu assisto resenha, eu busco material de apoio, enfim. Eh, mas como eu estava dizendo para vocês, quando eu fui ler esse livro aqui, eu não tinha muitas informações, então eu não sabia quem eram os personagens principais. E de início eu fiquei pensando que o Stephen fosse o personagem principal. Eu não vou dizer pra vocês que ele não é, eu acho que ele é um dos personagens mais importantes da história, isso sem sombra de dúvidas. Ele é uma figura crucial para se compreender os demônios. Então, se eu for falar pra você um personagem que é importante estar atento na história é o Stepan, porque em alguns momentos ele tem todo aquele teor cômico, ele é aquele personagem esquisitão que adora falar em francês e ele tem esse teor que eu falei meio que é aquele cômico meio de tão ridículo que ele consegue ser, ele fica cômico. E aí, em alguns momentos, dá a impressão que ele é meio que um alívio cômico na história, mas não, ele é um personagem muito importante, muito fundamental para a compreensão do romance. E a história começa ali com o Stepan, com a Várvara. Basicamente, a Várvara é quem tem dinheiro nessa história e ela financia o Stepan. O Stepan aqui, basicamente, é aquele personagem que ele é muito estudado, mas que ele não conseguiu fazer nada na vida dele, ele não conseguiu colocar em ação aquilo que ele acredita. Ele é um personagem, como eu estou dizendo aqui, que ele é muito envolvido, né, com essas correntes de pensamento que estavam ali criando muita força, principalmente na Europa, e que tinham essa linha de ser mais revolucionária. E o Stepan ele acaba sendo aquele que ele planta, né, uma certa sementinha para que tudo o que a gente vai ver se desenrolar no livro passe a acontecer. E como eu estou dizendo aqui, ele é um cara que ele vive financiado pela Várvara, e esses 2 personagens são cruciais, porque eu diria que os 2 personagens mais importantes da história como um todo, são os filhos desses personagens. Então o filho da Várvara, que é o Nikolai, e o filho do Stepan, que é o Piotr. Essa obra ela é dividida em 3 partes, então, na primeira parte do romance, a gente não vai ver muito do Nikolai e do Piotr, até porque eles não estão presentes na cidade. Basicamente mais para o fim dessa primeira parte que eles vão chegar na cidade, e aí a gente vai começar a compreender um pouco, mas ainda de uma forma muito nebulosa, quem são esses personagens, o que que eles vieram fazer ali. Eles estavam fora da cidade, e como que isso se entrelaça com a Várvara e com o Stepan, né? Que até o momento são os personagens que vão sendo mais explorados pela narrativa. E aí, a partir do momento que chega o Nikolai e o Piotr na cidade, é como se a Várvara e o Stepan eles perdessem um pouco desse protagonismo e a gente começasse a focar um pouco mais na história desses outros 2 personagens. Então nessa primeira parte do romance, a gente vai compreender mais um pouco do pensamento, do Stepan, quem é o Stepan, como, ele e a Várvara desenvolveram aquela relação dos 2, que é uma relação bem esquisita, né, onde parece que ele gosta muito dela, ela gosta dele também, mas é como se ela sentisse mais uma admiração intelectual por ele,
e ele de certa forma sentisse algo a mais por ela, e os 2 eles têm essa relação onde ele entrega para ela o que ela precisa, porque ela é uma mulher que ela se interessa muito por essas ideias revolucionárias também, essa nova forma de se pensar o mundo que está surgindo ali, e o Stepan, ele é esse cara que ele passa muita segurança naquilo que ele fala, como se ele entendesse de tudo, mas que no fundo ele tem as suas limitações. Ele não é um cara que ele consegue, colocar em prática muitas dessas coisas que ele diz que consegue, enfim, né, que ele passa essa imagem que ele consegue. Apesar dele ser realmente um cara estudado, um cara que se aprofundou nesses temas, ele acaba sendo uma pessoa bem limitada, então ele atende parcialmente os ideais, os desejos que a Varvara tem. Quando o Nikolai e o Piotr eles chegam na cidade, e isso chega mais a acontecer mais para o final da parte um e começa a se desenvolver muito melhor na parte 2 do romance, paira muita dúvida no ar. Então, realmente, é uma história que em muitos momentos você vai se sentir perdido, e isso é o legal, você tá perdido, você tá interessado, parece que você não tá entendendo nada, mas você tem que continuar avançando na história para ir compreendendo isso mais a fundo. E são 2 personagens muito interessantes. O Piotr, ele é um personagem, para mim, assim, talvez, na minha opinião, um dos piores personagens, não pior na forma de ser desenvolvido, ele é desenvolvido excelentemente, mas eu falo um dos piores no sentido de um ser humano ruim, um dos piores personagens que eu já vi num livro, e talvez um dos piores que o Dostoiévski já escreveu, na minha opinião. Eh, Ele chega a me lembrar um pouco o Bazarov de Pais e Filhos do Turgenev, então ele consegue ser uma pessoa, extremamente cruel em alguns dos seus posicionamentos, e, de certa forma, ele representa, né, para Dostoiévski, tudo aquilo que os revolucionários extremistas representam dentro desse contexto de revolução. E ele é essa figura que fica articulando as situações, articulando as coisas, e a forma como a relação dele com o Stepan, que é o pai dele, se desenvolve também, é uma relação muito conturbada, né, o tratamento dele com o Stepan, né, a forma como ele trata o pai. E lógico, tem todo o contexto dele não ter sido, criado junto com esse pai. E o Piotr, ele é uma pessoa cruel, uma pessoa, que ele enxerga o seu objetivo e ele é capaz de tudo para chegar nesse objetivo. Uma curiosidade é que o jovem de 23 anos, daquela história que eu falei no começo do vídeo, que inspirou, Dostoiévski a escrever esse romance, também se chamava Piotr. Então é um elemento que ele coloca ali que atrela essa trama à realidade. Na história, o Piotr, né, na história real, o Piotr é o jovem que foi assassinado de 23 anos, e nessa história o Piotr que nós temos, ele é uma figura que assume um outro papel aí. E temos também o Nikolai, e o Piotr ele tá o tempo todo na barra do Nikolai, tentando convencer o Nikolai a fazer algo. O que que é esse algo que ele quer que o Nikolai faça? O que que o Nikolai representa, né, para ele nesse contexto de Os Demônios? É um mistério também que fica por uma boa parte da narrativa ali, nos perseguindo. E isso é muito interessante, a forma eu gostei muito da estrutura narrativa desse livro. É uma estrutura narrativa que me agradou. A estrutura de Os Demônios, ela me deixa curioso para querer saber o que que vai acontecer e onde que o Dostoiévski estava querendo chegar com essa história. Por mais, né, que, como eu estou dizendo aqui para vocês, a gente tem algumas noções do teor político da história, a gente fica mesmo assim: "Onde que isso vai dar? Onde que isso vai chegar?". Então isso é muito instigante. Eu achei uma história muito instigante. Até um comentário polêmico que eu fiz logo que eu terminei a leitura, que eu gostei mais, dessa história aqui do que de Crime e Castigo. O que para muitos pode soar como algo absurdo, né, mas realmente eu gostei muito mais da experiência de leitura, e é lógico, eu pretendo futuramente fazer uma releitura de Crime e Castigo, eu posso mudar completamente de opinião, mas no momento, como primeira leitura, eu gostei muito mais da forma como o Dostoiévski desenvolveu a história em Os Demônios, do que lá em Crime e Castigo, que também é uma obra-prima, tá, só estou fazendo uma comparação por serem
duas grandes obras do mesmo autor. O Piotr ele fica nessa, né, ele quer que o Nikolai ele se torne, essa figura que representa o movimento deles. E a gente vê o Nikolai o tempo todo se esquivando. O Nikolai ele é uma figura muito misteriosa, ele talvez seja um dos personagens mais misteriosos que o Dostoiévski cria, e representa muito daquilo que o Dostoiévski critica nessa história, na minha opinião, no meu entender, né. Isso eu talvez fale um pouco mais para o final do vídeo, quando eu for falar mais com spoiler, mais abertamente algumas situações para vocês. Nós vemos muito nesse romance, como em todos os grandes romances da segunda fase do Dostoiévski, muitas questões envolvendo religião, envolvendo o cristianismo, envolvendo ateísmo, o niilismo, a fé em Deus, a existência ou não de Deus. Então, são temas que vão se fazer presentes ao longo dessa história de uma forma bem interessante as discussões. E é então nessa parte 2 que nós chegamos no capítulo que, na minha opinião, é o capítulo mais importante dos demônios, que é o capítulo censurado, que ele tem o nome de Na Casa de Tikhon, e é um capítulo onde o Nikolai, ele vai procurar, ele chega nesse lugar e ele começa a conversar com essa figura, que é uma figura religiosa, e ele começa a fazer algumas confissões, do seu passado, e são confissões muito chocantes, muito pesadas, é um capítulo bem pesado, e eu acho que esse capítulo ele é fundamental para a gente entender o título da obra, Os Demônios, para a gente entender o papel do Nicolai nessa obra, né, que eu falo que fica aquela dúvida, quem é o Nicolai? O Nicolai é bom, é mal? E lógico, gente, eu falo que essas divisões, né, de bom, mal, ainda mais uma obra realista dostoiévskiana, é absurdo, né, mas eu quero dizer do ponto de vista, daquele personagem para quem você vai torcer ou não. Ele é um personagem para quem eu vou torcer, ele é um personagem para quem eu não vou torcer. E esse capítulo eu entendo como fundamental. Mas é lógico, se na sua edição ele vem como apêndice, nada impede que você leia ele como um apêndice no final da história, mas é um capítulo extremamente chocante, é um capítulo que ele te deixa assim aflito com o que você lê ali e que você fala: "Meu Deus do céu", né. É realmente forte. E depois, chegando na parte 3, aí que a coisa vai desandar de vez, é aí que o circo vai pegar fogo e que aquela cidadezinha vai virar o inferno na Terra. E a história começa a se desenrolar, para a gente começar a chegar nos desfechos desses personagens. É um livro, na minha opinião, ácido, engraçado. Por mais que ele trate de temas muito pesados, eu vejo o Dostoiévski nesse livro muito, afiado, muito ácido, muito engraçado, do melhor jeito que eu gosto dele escrevendo, até porque ele fez esse livro para cutucar muita gente, inclusive gente, grande como Turgenev, por exemplo, né, que era um período em que o Dostoiévski estava com alguns atritos com o Turgenev, depois eles fizeram as pazes, mas, eh, ele tem inclusive um personagem, depois eu vou comentar com vocês, que é uma sátira ao Turgenev. E, e então é nesse capítulo 3 que a gente começa a entender melhor o que Dostoiévski quer dizer com essa história. Eu só te digo que são desfechos chocantes. Como eu disse aqui, o circo pega fogo e realmente a coisa fica doida, o negócio fica maluco nesse momento. Agora, gente, eu quero fazer alguns comentários sobre algumas citações que eu marquei aqui ao longo do livro. Lógico que eu não vou falar todas, né, não tem como. Teve até alguém que me pediu para que quando eu fizesse o vídeo sobre os demônios, eu comentasse como que é o meu processo de marcação, como que eu faço as minhas marcações, se eu anoto no livro. E eu vou aproveitar esse momento do vídeo para tecer alguns comentários com vocês sobre isso. Então, eu tenho. Até aqui eu vou mostrar para vocês, ó, ele tá até com poeira aqui, porque eu não estou usando mais, ele tá ficando aqui largado. Eu tinha esses marcadores aqui, que eles são esses marcadores, são uma fitinha mesmo, você acha para comprar na Amazon. Esse daqui eu comprei numa papelaria tem um tempo e já tá antigo, acabou até praticamente aqui com os demônios. E o que que eu faço? Quando eu vejo alguma frase
que eu acho interessante, eu marco ela com marcador, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Igual eu fiz aqui, ó. Fiz a marcação, eu não anoto mais nada, eu não escrevo mais nada, eu não tenho costume de escrever em livro, eu tenho um pouco de dó de escrever. E o motivo de eu comprar a fita marcadora é para que eu não tivesse que riscar com caneta marcadora, porque eu não gosto, cara. Para mim é meio. Parece que eu tô, sei lá, estragando o livro, mas eu entendo quem faz. Eu acho que você pode ter um outro estilo de fazer marcações e tá tudo bem. Inclusive, tem pessoas que fazem anotações, e eu sei que essas anotações às vezes são muito valiosas, no momento da leitura ali, e excelente, mas eu não faço. Eu faço então a marcação aqui, normalmente no começo da frase que eu quero. Então aqui, a frase começava depois desse travessão, e eu já marquei a partir daqui para eu saber que a frase que eu queria começar a ler estava aqui a partir daqui. Então normalmente eu faço dessa forma, e aqui, em Os Demônios, eu fiz marcações em vários momentos. Acho que foi o livro que eu mais marquei na minha vida, porque realmente tiveram várias frases e momentos que eu achei interessantíssimos marcar. Inclusive, antes de eu fazer esse vídeo, tá vendo, ó, aqui? Inclusive, antes de fazer esse vídeo, eu fui relendo todas essas marcações para comentar com vocês. Esse diálogo aqui, ele é um diálogo muito interessante que acontece na página 285 dessa edição. É um diálogo entre o Chatov e o Nikolai Stravogin, e é um diálogo interessantíssimo, onde o Chatov vai falar um pouco sobre os povos e Deus. E veja só o que fala nesse diálogo aqui. Nenhum povo ainda tomou por base os princípios da ciência e da razão. Não houve nenhum exemplo disso a não ser por um minutinho por tolice. O socialismo como tal já deve ser o ateísmo, visto que tem proclamado em particular desde a sua primeira linha que é uma instituição ímpia e pretende embasar-se nos princípios da ciência e da razão exclusivamente. A razão e a ciência sempre cumpriram desde o início dos tempos e continuam cumprindo na vida dos povos tão só um papel secundário e acessório, e vão cumprir esse papel até o fim dos tempos. Os povos são compostos e movidos por outra força que os domina e manda neles, mas cuja procedência é ignorada e inexplicável. É a força do insaciável desejo de ir até o fim. Mas ao mesmo tempo, ela chega a negar esse fim. É a força que comprova ininterrupta e incansavelmente a sua própria existência e nega a morte. É o espírito da vida, como dizem as Escrituras. São os rios d'água viva, de cujo esgotamento nos ameaça tanto o Apocalipse. É o princípio estético, como dizem os filósofos, o princípio moral, conforme eles mesmos o identificam. É a procura por Deus. Como defino muito simplesmente eu mesmo. O único objetivo de todo movimento popular, sejam quais forem o povo e o período de sua existência, consiste em procurar por Deus, por um Deus próprio, infalivelmente próprio, e em acreditar nele como sendo o único e verdadeiro. Deus é a personalidade sintética de um povo inteiro, do início ao fim. Ainda nunca aconteceu que todos os povos, ou então muitos deles, tivessem um só Deus comum, mas cada povo sempre teve seu Deus especial. Quando os deuses passam a ser compartilhados, é um indício da destruição dos povos. Quando os deuses se tornam comuns, eles morrem junto com a fé e com os próprios povos. Quanto mais poderoso for um povo, tanto mais especial será seu Deus. Ainda nunca existiu um povo sem religião, ou seja, sem noção do mal e do bem. Cada povo tem sua própria noção do mal e do bem, e seu próprio mal e seu próprio bem. Quando muitos povos passam a compartilhar essas noções de mal e do bem, então os povos se extinguem e até mesmo a diferença entre o mal e o bem em si começa a apagar-se e a sumir. Nunca a razão foi capaz de definir o mal e o bem, nem sequer de separar o mal do bem, ainda que de modo aproximado. Pelo contrário, sempre os confundiu vergonhosa e lastimosamente. E quanto à ciência,
ela sempre nos forneceu soluções forçadas. Com isso se destacou sobretudo aquela meia ciência, o mais horrível flagelo da humanidade, pior que a peste, a fome, a guerra desconhecida até este nosso século. A meia ciência é uma déspota, como nunca houve até agora. Um déspota que tem seus sacerdotes, seus escravos, um déspota a qual tudo se curvou com amor e superstição, até hoje impensáveis, ante o qual treme inclusive a própria ciência, que o tolera de maneira infame. Eu li, né, um trecho longo, e eu li com vocês porque, na minha opinião, essa é uma das partes mais importantes do romance, e é muito interessante como o Dostoiévski ele consegue colocar em palavras muito da sua cosmovisão, da maneira como ele enxerga o mundo, né, e Deus e a relação de Deus com o homem, e a política em si. E esse é um trecho fundamental para compreender o que Dostoiévski vem falar aqui nesse livro, o que ele vem criticar e o que ele vem reafirmar e reafirmar através dessa história. Teve um outro trecho muito interessante, e esse daqui está na página 362. Eu já estou com ele praticamente aberto aqui. Os outros são mais curtinhos, tá? Fiquem calmos. Stepan me asseverou certa vez que os maiores talentos artísticos podiam pertencer a canalhas horribilíssimos e que uma coisa não excluía a outra. É muito legal como Dostoiévski coloca isso aqui, e eu vejo isso claramente como ele criticando muitos dos talentosos da época, escritores, e a gente poderia incluir o próprio Turgenev nessa lista, dizendo o seguinte: o cara pode ser muito bom, mas ele pode ser muito canalha também. Não significa porque o cara é muito talentoso, um baita de um artista, né? E a gente tem muitos exemplos disso na nossa cultura hoje, de pessoas que são excelentes artistas, mas que não valem nada, né? E lá na página 573 também tem uma outra citação que eu separei. Ó, gente curtinha, o que lhe falta para entender? Será que vocês sabem, será que sabem, aí que é possível ainda a humanidade sobreviver sem os ingleses, sem a Alemanha, também que é perfeitamente possível sobreviver sem os russos, que é possível sobreviver sem ciências, sem pão, mas é impossível apenas sem a beleza? Pois então não haveria mais nada a fazer neste mundo? Todo o mistério é nisso, toda a história é nisso. Nem a própria ciência aguentará um minuto sem a beleza. Será que sabem disso vocês que riem? Mas se transformará em bestialidade, pois vocês não inventarão nem um prego sequer. Achei um trecho muito interessante, vai muito na linha que Dostoiévski defende também, né, de que a beleza salvará o mundo e dessa estética, dessa beleza que para os russos, né, beleza sempre é um fator de verdade. Isso é algo muito interessante. A beleza para o russo ela comprova a verdade de algo. Se algo é belo, se algo é bonito, num sentido não só estético, assim, ser belo de aparência, mas olhar a natureza e ver a beleza, algo que encanta, algo que te fascina, aquilo é uma comprovação da verdade, atesta a verdade de algo. Então, trecho interessantíssimo também. Agora, indo para a página 713, vamos ter também uma outra citação bem interessante. Se Deus existe, a vontade é toda dele e nada posso contra essa vontade. Se Deus não existe, a vontade é toda minha e tenho a obrigação de revelar o meu arbítrio. Essa frase está num momento ali do que o Kirillov está conversando com o Piotr. É um momento fundamental para a narrativa também e é muito interessante dentro do contexto da história, né? Uma discussão que o Piotr e o Kirillov iniciam ali e que acabam tocando nesse tema. Na página 751 também temos uma citação que eu achei muito legal de compartilhar com vocês. A coisa mais difícil nesta vida é viver sem mentir, nem acreditar em suas próprias mentiras. Sim, sim, é isso aí. Mas espere que tudo isso fique para depois. Estamos juntos, juntos. Dostoiévski trata muito desses temas, né, sobre mentir e enganar a si mesmo, né? Ele fala num outro texto que o pior homem é aquele que mente para si mesmo.
Essa frase aqui está lá na página 762, é uma das frases mais lindas do livro, eu já conhecia ela antes de ler, e é basicamente o seguinte: amigos meus, eu necessito de Deus, até porque é o único ser que se pode amar eternamente. É belíssima frase, já quase no encerramento do livro. E na página 763, logo em seguida, a gente tem essa outra aqui. Toda a lei da existência humana consiste apenas em um homem sempre poder venerar algo imensurável. Se os humanos forem privados daquele imensurável, não viverão mais e morrerão desesperados. O imensurável e o infinito são tão necessários ao homem quanto este pequeno planeta onde ele habita. Amigos meus e todos, viva a grande ideia, a eterna ideia imensurável. Qualquer homem, quem quer que seja, precisa venerar aquilo que for a grande ideia. Até mesmo o homem mais tolo precisa de pelo menos algo grande. Bom, essas foram algumas das citações que eu separei. Teve uma que eu não falei porque ela contém um certo spoiler fundamental. Mas é o seguinte, a partir desse momento no vídeo, se você ainda não leu a obra e pretende ler e não quer spoilers, eu peço que você pare por aqui e deixe para ver esse trecho do vídeo quando você tiver lido Os Demônios, que vai ser muito mais interessante. Porque agora eu quero trazer algumas coisas aqui já para me encaminhar para o encerramento do vídeo. E eu preciso falar de algumas coisas que realmente assim eu vou trazer spoilers e eu vou trazer informações. E aí não tem como eu falar dessas coisas se eu não trouxer os spoilers e fatos que ocorrem durante a narrativa. Então, vou começar a partir de agora. Se você não quer saber realmente, pare por aqui, ok? Bom, essa obra, Os Demônios, para mim, ela foi uma obra sensacional. Primeiro, como eu disse para vocês, eu amei a narrativa, a forma como a história se desenvolveu, mas eu achei belíssimo como Dostoiévski conseguiu inserir a sua cosmovisão cristã dentro dessa narrativa, dentro desse contexto político que ele vivia ali. Principalmente a mensagem principal do livro, que é como o extremismo, como essas ideias revolucionárias extremistas que estavam ali surgindo de forma muito embrionária ali naquela época de Dostoiévski e que viriam culminar em coisas terríveis, né, como o assassinato dos imperadores e depois Stalin, enfim, e toda a questão que a história não nos deixa mentir, como essas ideias podem ser perigosas e como a gente já viu ali, né, eu citei para vocês no começo do vídeo que na época que eles começaram a fazer a investigação sobre a morte do Piotr Real, aquele que morreu de 23 anos, eles descobriram um documento e esse documento trazia coisas terríveis, chocantes, né? Sobre como ser um verdadeiro revolucionário e como ela eliminava tudo que era do indivíduo e tornava o indivíduo uma criatura vivendo só pensando naquela revolução e a todo custo, a custo de tudo, de passar por cima de quem quer que fosse. O que seria eliminar uma vida se eu estivesse buscando revolucionar a história, né? Muito parecido com aquilo que Raskolnikov tenta defender em Crime e Castigo, e o Dostoiévski mesmo numa carta fala que os demônios eram uma espécie de crime e castigo mais prático, mais do momento atual que eles viviam. Então eu achei muito propício essa profecia que Dostoiévski traz nesse livro e que, como eu disse, viria a culminar 50 anos depois nos terríveis incidentes que ocorreram na Rússia. Muito legal a forma como Dostoiévski consegue debater uma teologia, uma ideia de Deus no meio disso tudo, né? Como eu disse, é um romance extremamente político e Dostoiévski fez um romance político como uma resposta para os intelectuais da inteligência russa da época e e ele conseguiu prever muitas coisas, né, como se fosse realmente uma profecia, do que viria a ocorrer no futuro, né, que Dostoiévski, talvez para sua felicidade, não viveu para ver e descobrir, mas que ele já antecedia, né, conhecendo muito bem o ser humano como ele conhecia, ele já conseguia antever
algumas dessas questões. Aqui na página 753, o Stepan, quando ele está ali morrendo, ele está conversando com a Varvara e ele começa a cair na real, vamos falar assim, ele começa a dar nome aos bois. Então ele fala, eu sou, né, tem até a profecia de Apocalipse, onde Deus fala que está a ponto de vomitar o morno da boca, e ele fala, eu sou esse cara morno, porque eu nunca tive coragem de colocar na prática esses ideais que por tanto tempo eu defendi, né? Então eu acabo sendo morno, porque eu não matei ninguém, eu não fui para a revolução, eu não fui fazer a revolução com as minhas próprias mãos, mas eu plantei sementes, eu fomentei ideias nas pessoas. Então eu meio que sou esse cara morno que Deus está a ponto de vomitar da própria boca. Fala aqui nesse capítulo que eu falei aqui na página 753 o seguinte, ó. Só que agora me veio uma ideia, uma comparação. Muitas ideias me vêm agora à cabeça. É algo igualzinho à nossa Rússia. Está vendo? Aqueles demônios que saem do possesso e entram nos porcos são todas as úlceras, todos os miasmas, toda a imundície, todos os demônios grandes e pequeninos que se acumularam nesse nosso querido e imenso possesso, nessa nossa Rússia, ao longo dos séculos, sim, dos séculos. Então ele começa a dar nome aos bois, como eu disse. É a grande pergunta aqui: quem que é o possesso? Para Dostoiévski, nessa história, é a Rússia. A Rússia é aquela que está possuída do quê? Quem são esses demônios que possuíram a Rússia? Esses ideais revolucionários, socialistas, essas ideias de revolução e de eliminação da cultura, da religião, enfim, daquilo que Dostoiévski enxergava como valoroso, como aquilo que foi construído ao longo de milhares e milhares de anos. E aí ele continua aqui. Mas uma grande ideia e uma grande vontade hão de lhe acudir a ela, vindo lá de cima como se fosse aquele louco endemoniado. E sairão delas todos aqueles demônios, toda a imundície, toda aquela torpeza apodrecida na superfície, e pedirão eles mesmos que os deixem entrar nos porcos. Quem sabe, aliás, se já não entraram. Então, aqui é um momento de grande profecia da história, onde Dostoiévski usa aqui o personagem Stepan, né, no seu momento de falecer, para falar essas verdades e dar nome aos bois. E aí ele fala que assim como na história bíblica lá de Lucas, que os demônios eles foram tirados do o endemoniado, ele fala que esses demônios também vão ser retirados da Rússia e que esses demônios vão entrar nos porcos, né? Aí ele fala, quem sabe já não entraram. Aí ele continua, o que é muito interessante. Somos nós e aqueles lá. E Petrusha. Petrusha é o Piotr, né? O filho do Stepan. E eu cá, que serei talvez o primeiro e ficarei à frente de todos. E nos atiraremos, loucos, tomados de fúria, de um penhasco ao mar, e nos afogaremos todos, e será bem feito para todos nós, porque só para isso é que prestamos. Mas o possesso ficará curado, e se sentará aos pés de Jesus, e todos os mirarão com assombro. Minha querida, você compreendeu? Mas agora isso me emociona muito. Nós compreenderemos juntos. Então, Os Demônios não é um romance aberto que deixa muita margem para interpretação, não. Ele é um romance político. Muitos chamam até de romance panfletário, né? Porque Dostoiévski deixa muito clara a sua posição conservadora nesse romance. E ele dá nome aos bois dizendo que essas ideias que buscam abolir a existência de Deus, a verdade e essas ideias socialistas, radicais, são demônios, né, que estão ali tomando conta da Rússia, mas que haverá um momento em que esses demônios serão expulsos e que ele até chega a dizer que já começou, né, a ser expulso e que por isso aqueles personagens que eram como se em algum momento a gente enxergasse eles como demônios, né, o Piotr, o próprio Nikolai, na verdade eles são os porcos. Eles são os porcos em quem os demônios entram e fazem com que eles se atirem do penhasco. Então quer dizer que o final de cada um desses personagens vai ser terrível,
porque o que resta para esses porcos é se atirar do penhasco. A Rússia ficará bem, a Rússia ficará aos pés de Jesus. Então, basicamente, é o que Dostoiévski fala aqui. Então, ele é muito claro, ele é muito incisivo naquilo que ele acredita, e é um romance apaixonado. A gente vê paixão nas Folhas dos Demônios, e a gente vê muito da ideia daquilo que Dostoiévski acredita. É muito emocionante. Para mim, é muito emocionante ver a forma como ele constrói cada etapa do romance, como ele desenvolve cada personagem, como a gente vai ver o fim trágico de muitos dos personagens. E agora que eu tô podendo falar aqui sem spoiler, eu fico mais à vontade para falar, porque antes, na primeira parte do vídeo, eu ficava um pouco receoso de falar algumas coisas e acabar estragando a experiência da leitura das pessoas, mas tiveram momentos nesse livro aqui que eu ficava extremamente em choque com algumas situações, né? A morte do Kirillov foi terrível para mim, mas não supera a morte do Chatov. Para mim foi muito triste ver ali o que eu já estava vendo que ia acontecer com ele, e que o Chatov era o Piotr da vida real, assim, ele era o personagem que ia acabar sendo assassinado, porque ele teve discordâncias ali com o grupo, e o pior de tudo é que o Chatov é assassinado no momento em que o filho dele acaba de nascer. Então o Dostoiévski não tem um pingo de pena da gente, e ele faz essa maldade com a gente. Eu fiquei muito triste com a morte do Chatov. Mas no final eu fiquei meio que consolado, porque, como eu disse e acabei de ler para vocês, o Dostoiévski resume tudo aquilo, todo aquele terror que foi tocado na cidade, como uma metáfora daquilo que ele estava enxergando na Rússia, e que no final tudo ficaria bem, né? Os demônios, os porcos iam acabar de toda forma se atirando do penhasco. Eu senti falta de ver o Piotr sofrendo, cara. Eu queria muito ter visto o Piotr sofrendo muito. E o final ele encerra com o suicídio do Nikolai. E é bem forte a forma como o Dostoiévski também faz o final do Nikolai, como um personagem que não alcança a redenção. Ele não consegue suportar o peso da sua própria crueldade, dos seus demônios. E como um porco ele se atira do penhasco, né? Também. Como eu disse, o Nikolai ele tinha toda aquela dubiedade, mas no final a gente acaba vendo que ele era só mais um dos porcos que se jogam do penhasco. O personagem que o Dostoiévski usa aqui para satirizar o Turgenev é o Karmazinov, né, que é aquele escritor também na história, e ele retrata de uma forma bem pejorativa o Turgenev. Inclusive na anotação que o Oleg faz aqui nessa edição, o Oleg deixa observado que acaba sendo uma retratação bem injusta do Turgenev por parte do Dostoiévski, mas a gente sabe que ali existia todo aquele atrito do fato de que eles começaram a trocar farpas. O Turgenev também ofendeu a forma do Dostoiévski de escrever e as ideias que o Dostoiévski defendia. O Dostoiévski respondeu de volta, né, tirando uma sátira do fato do Turgenev estar morando em Paris na época. Então teve todo aquele atrito, não sei se vocês têm conhecimento, mas foi uma treta grande que Turgenev e Dostoiévski tiveram por diferenças ideológicas, enquanto o Dostoiévski defendia que a Rússia permanecesse com seus ideais do passado, o Turgenev, que vivia lá em Paris, defendia algumas ideias um pouco mais modernas, vamos falar assim, e eles tiveram esse desentendimento, e é aí que começa toda essa treta dos dois, e que culmina no, no Dostoiévski escrevendo Os Demônios e satirizando Turgenev com esse personagem que representa aí os liberais da época, né? Como ele enxergava o Turgenev, ele usa isso também para criticá-los nesse romance aqui. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido comentar tudo que eu queria com vocês sobre essa obra. Como eu disse para vocês aqui em alguns momentos do vídeo, eu tentei não trazer tantos spoilers assim, em outros eu consegui falar um pouco mais abertamente. Foi uma obra assim que realmente me impactou muito. É uma obra extensa, não é uma obra fácil de ser lida, mas com certeza é uma obra que vale muito a pena ser lida, desde que você tenha talvez a maturidade suficiente para compreender e para se comprometer com a leitura. Eu acho que vale muito a pena. Como eu disse também, foi a melhor leitura que eu realizei nesse ano até o momento. E eu acho incrível como Dostoiévski ele era um escritor apaixonado, um escritor que escrevia para impactar, para passar a sua mensagem, que muitas vezes era uma mensagem que fugia
dos ideais, do momento, daquilo que se estava sendo falado no momento, daquela linha que estava sendo seguida pela maioria dos intelectuais, e que Dostoiévski se levanta como uma voz para ir numa outra direção, numa direção contrária à que a maioria da elite russa estava indo no momento. Então, eu acho Os Demônios um romance muito interessante, até o momento talvez seja o meu romance favorito do autor, e muito chocante também, que mostra os perigos do extremismo político, os perigos de se trocar muitas vezes aquilo que se tem construído ao longo de muito tempo por uma destruição, por um caos radical. Então, eu gostaria que você deixasse aí no vídeo seus comentários. Você já leu Os Demônios? O que achou? Concorda com Dostoiévski? Discorda de Dostoiévski? Eu concordo em boa parte com ele, confesso para vocês, e acho esse livro muito interessante, um dos livros talvez mais verdadeiros do autor.